Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente está trazendo esse vídeo aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o novo decreto municipal que foi publicado e mais na parte final do vídeo eu vou ensinar para vocês como acessar as informações dentro do portal do Minas Consciente, porque o município no ano passado fez a adesão a esse plano estadual e agora tem que seguir as normas do Minas Consciente. Então, a partir do momento que há a evolução ou o regresso das ondas, a gente tem que verificar os procedimentos que devem ser realizados através do plano Minas Consciente. Então, a gente vai conversar sobre o decreto e depois, mais na parte final, a gente vai explicar como consultar as informações dentro do portal Minas Consciente. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, ontem, dia 15 de janeiro, foi publicado o decreto 4.927, e ele foi publicado ontem, mas ele vai passar a valer a partir de segunda-feira, dia 18 de janeiro, e terá a duração até o dia 21 de janeiro. Então ele vai valer do dia 18 até o dia 21. E por que isso? Porque no dia 21, o comitê do Minas Consciente, eles se reúnem, eles analisam as informações e verificam a evolução das ondas. Então pode ser que aqui em Itanhandu, a gente está enquadrado na região do sul de Minas, na macro-região sul de Minas e na micro-região de São Lourenço. Hoje, as duas regiões, a macro e a micro, elas estão na onda vermelha, que é a mais restritiva. Mas pode ser que na quinta-feira, ao se reunir, essas ondas tenham algum tipo de variação, tá? Então, por isso o decreto está valendo até o dia 21. Bom, então a gente está na onda vermelha. Até então, a macro-região estava na vermelha e a micro-região na amarela. Então, a gente estava se beneficiando disso, para que as atividades que não são essenciais, elas pudessem também funcionar. Mas agora, com a micro e a macro na vermelha, somente as atividades essenciais poderão funcionar. As empresas que são enquadradas como essenciais, elas poderão funcionar normalmente, claro, seguindo ali as regras do próprio decreto, que estipula ali algumas situações. Tem o protocolo do Minas Consciente e tem o POP, que é o procedimento padrão aqui do município. Então, mesmo essas empresas que são consideradas como essenciais, elas têm algumas regras que deverão ser seguidas. Já as atividades que não podem funcionar, elas poderão apenas trabalhar com delivery ou vendas pela internet. Essas empresas, elas devem ficar fechadas, e trabalhar internamente com vendas pela internet ou de forma delivery, tá? Elas não podem ficar abertas. Dentro do decreto também está estipulado que as empresas que são enquadradas como restaurante, lanchonetes e cafés, elas poderão trabalhar, claro, de forma delivery, mas também poderão colocar um balcão para a retirada no balcão, tá? A retirada ali na loja, no estabelecimento. E isso até às 21 horas, conforme consta no decreto. Então, esses segmentos, eles tiveram um tratamento um pouquinho diferente, mas isso é contemplado dentro do plano do Minas Consciente. Tá? Lá mesmo fala que, no caso, os restaurantes, eles podem trabalhar com retirada no balcão. Então, eles tiveram um tratamento um pouquinho diferente. E ressaltando, dentro do Minas Consciente também fala que os restaurantes que estão localizados em beira de estrada, eles podem continuar tendo consumo interno. Tá? E isso é previsto por causa dos caminhoneiros, os ônibus. Então, onde tem essa circulação, eles localizados na beira da estrada, eles podem ter o consumo interno. Tá? Os hotéis e as pousadas, elas só podem acomodar pessoas que estão em trânsito a trabalho.
tá? Elas não podem colocar para dentro da pousada ou para dentro do hotel a parte de turista, tá? Então os turistas não podem se hospedar, apenas as pessoas que estiverem em trânsito a trabalho. Um outro segmento também que foi contemplado no decreto e que pode continuar funcionando são as empresas, as indústrias, né, de construção civil, e aí junto com isso as empresas as lojas, né, de material de construção. Então elas podem continuar funcionando normalmente, tá? E quando eu falo normalmente, é dentro de algumas regras ali que estão estipuladas dentro do próprio decreto ou no próprio municipal, tá ok? As indústrias, de uma forma geral, elas podem continuar trabalhando também, porém fechadas, né, sem a presença de nenhum público ali dentro, de cliente, fornecedor, né, apenas com os funcionários, né? Então, as indústrias, elas podem, mas também com algum tipo de restrição. O entendimento disso é que dentro da empresa, né, você tem um controle maior ali e você consegue estipular também algumas regras que normalmente acabam sendo cumpridas, né? Mas elas podem funcionar sem a presença de público, apenas com os funcionários. Dentro do decreto também fala que as empresas, né, que podem funcionar, elas devem, isso acho que é muito bom bater na tecla, ressaltar, né? Elas devem atender a todo tipo de segurança, ela deve manter o distanciamento, ela deve fornecer a parte de álcool em gel, até o álcool líquido também, né, a 70%, e deve também monitorar o atendimento dos clientes. Então, se você tem um estabelecimento e ele pode funcionar, não adianta querer colocar 5, 10 pessoas ali dentro do estabelecimento. E isso também está estipulado no POP, tá? Então, se a sua empresa ainda não teve acesso ao POP, verifique junto à prefeitura ou à vigilância sanitária para que vocês consigam verificar quantas pessoas vocês podem colocar dentro do estabelecimento, né? Então tem ali um controle, tem uma barreira, né, para que entre, dependendo do estabelecimento, uma pessoa por vez ou 2 pessoas por vez, né? Então tem um controle maior, não deixar o acesso indiscriminado. Tá? Então tem um controle, tem uma barreira para que isso fique mais controlado e que tenha o acesso de poucas pessoas dentro dessas empresas que podem funcionar. E aí vale, né, de novo, mais uma ressalva, mais um ponto para bater na tecla, mas eu acho que infelizmente a gente ainda tem que bater nessa tecla aí, porque pelo que a gente vê, tem muita gente não cumprindo. Gente, máscara. Cara, você pode acreditar, pode não acreditar, se é eficiente, se não é eficiente, mas está aí, está na regra e tem que seguir. Ou seja, quem está trabalhando tem que usar máscara. Quem está dentro dessas empresas, como público, como cliente, tem que usar máscara. E você que está circulando pelo município, andando pelas ruas, tem que usar máscara. Ou seja, todo mundo tem que usar máscara, é o mínimo que a gente pode fazer. Bom, aqui eu estou repassando, né, alguns pontos do decreto e agora eu vou apresentar para vocês, dentro do portal do Minas Consciente, como que você faz essa consulta para verificar em que onda o município está, se o seu segmento ele pode funcionar ou não, como que eu consulto isso e os protocolos, né? Então tem um arquivo lá que ele mostra para a gente alguns segmentos e eu vou explicar sobre isso também, tá ok? Vamos lá. Bom, conforme eu falei para vocês, então a gente vai explicar aqui dentro do portal do Minas Consciente como que você consegue verificar as informações, tá? Porque é muito importante você verificar se a atividade da sua empresa, ela pode, em qual onda ela está enquadrada, né? Porque aí você vai poder verificar, de acordo com a evolução ou regressão das ondas do seu município, se pode ou não funcionar, né? E de que forma funcionar também, tá ok? Então vamos lá, o portal, o site é esse aqui, ó, www.mg.gov.br/Minas Consciente. Então você pode vir aqui, bem na tela principal, que através desse mapa de Minas Gerais, ele já mostra para você quais são
as macro-regiões e em qual cor, em qual onda cada macro-região está nesse momento. Então a gente pode verificar aqui o sul de Minas, né, que a macro-região ela já está enquadrada na onda vermelha. E aí a gente pode ver que a onda vermelha é apenas para funcionamento dos serviços chamados de essenciais, né? E dentro aqui do portal do Minas Consciente, ele é separado em 3 grandes blocos. Então ele tem informações que são direcionadas para os prefeitos, né, para os municípios. Ele tem um outro bloco de informações que são destinadas para os empresários e tem um outro bloco destinando informações para os cidadãos. Então vamos lá. Então, ao clicar nessa informação, ou nesse bloco, né, nesse ícone, a gente já vai para uma área do site, né, onde a gente tem aqui as informações direcionadas para os empresários. E aí, a primeira informação que a gente tem aqui é o seguinte: a minha empresa, ela pode ou não funcionar? Então, dentro dessa informação, a gente tem que verificar a atividade da empresa. É o que eles chamam de CNAE, é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, você tem que verificar, dentro do cartão de CNPJ da sua empresa, qual é o CNAE ou atividade que ela está classificada. Porque através dessa atividade é que você vai verificar em qual onda ela está. E aí você vai poder verificar se pode funcionar ou se não pode funcionar. Então, se você clicar aqui neste botão, tá, ele vai abrir para você, vamos lá, ele vai abrir um arquivo, tá? Esse arquivo ele está em formato PDF e aí ele tem todas as atividades disponíveis, tá? E no cabeçalho do arquivo você pode ver que ele está separado pelas ondas. Então, onda vermelha, onda amarela e onda verde. Então, as primeiras atividades que estão aqui, todas elas, né, e elas estão aqui, ó, do CNAE, a descrição detalhada, todas essas que estão aqui, elas estão na cor vermelha e que, portanto, elas estão enquadradas nas atividades chamadas de essenciais. Ou seja, elas podem funcionar em qualquer tipo de enquadramento de onda do seu município, tá? E aí, depois de finalizado as atividades essenciais, aí começa a aparecer as atividades que são enquadradas na onda amarela, tá? Que são chamados de serviços não essenciais. Então, essas são as atividades que poderiam funcionar apenas se o seu município estiver na onda amarela. E logo abaixo da amarela, aí a gente tem a onda verde, ou as atividades enquadradas na onda verde. E o que é a onda verde? São serviços considerados como não essenciais e com alto risco de contágio, né? Segundo o enquadramento lá do comitê do Minas Consciente, tá? Então, é um arquivo extenso, ele tem 48 páginas, né? Mas você pode fazer a consulta da sua atividade de uma maneira mais prática. Então, no teclado seu aí, você pode pressionar a tecla Ctrl e com ela pressionada, pressionar a tecla F de faca. Então, Ctrl F. Ele vai abrir essa caixinha aqui, tá vendo? E aí você pode verificar ou digitar a atividade da sua empresa. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A parte de vestuário, né, e acessórios. Então, por exemplo, dentro do vestuário e acessórios aqui, a parte de confecção de artigos do vestuário, ela está enquadrada na vermelha, ou seja, ela é uma atividade essencial. Nesse momento, nesse vídeo, onde Itanhandu está enquadrado na atividade, na onda vermelha, a confecção de artigos do vestuário pode funcionar porque ela está enquadrada na cor vermelha, tá ok? Agora, por exemplo, o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Então, as lojas de roupa, certo? Elas estão enquadradas na onda amarela. Ou seja, neste momento, né, com o Itanhandu enquadrado na onda vermelha, essa atividade ela não pode funcionar. Entendeu? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o nosso caso aqui, contabilidade.
Só para a gente... Olha lá, atividades de contabilidade. Então ela está enquadrada na onda vermelha. Então ela é considerada como essencial. Tá vendo? Por exemplo, a parte de condicionamento físico, que são as academias. Elas estão enquadradas neste momento na amarela. Então, a primeira consulta, a minha atividade, né? Eu posso funcionar ou não? Então tá aí a explicação e tá aí a forma de como que você vai conseguir fazer essa consulta dentro do portal do Minas Consciente. Beleza? Tá. Uma outra forma de você consultar essa atividade é o seguinte. Então, dentro do portal do Minas Consciente, vamos lá no início de novo, só para a gente não se perder. Dentro aqui da parte de empresários, tá vendo que aqui eu posso também digitar o grupo da atividade econômica. E aí, de uma forma rápida, ele já vai mostrar para você aqui em qual onda ela se encontra. Então, pegando até os exemplos ali que eu digitei no exemplo anterior, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, contabilidade, né? Aí ela já aparece aqui, tá vendo? Ó? Olha lá, atividades de contabilidade. Então você vê que ela está enquadrada dentro das atividades essenciais e na onda vermelha, tá vendo? Se a gente colocar aqui vestuário, né, e acessórios. Olha lá, as confecções de artigo do vestuário, elas podem funcionar. Elas estão aqui na onda vermelha. Agora, o comércio varejista, tá? Olha lá, comércio varejista de calçados, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Aí eles já estão nas atividades não essenciais e dentro da onda amarela. Então, eles só poderiam funcionar a partir do momento que o município estiver enquadrado dentro da onda amarela. Tá ok? Então, para consultar a atividade, tem duas formas. Ou eu digito, né, o KNAI ou a própria atividade dentro dessa caixinha aqui, ou eu clico aqui nesse botão e ele vai abrir um PDF onde eu posso consultar todas as atividades ali. Beleza? Bom, aí, tudo bem, vamos supor que a minha atividade ela pode funcionar. Tá, mas de que forma que eu posso funcionar? E aí, claro, você tem que seguir o que está no decreto municipal, porque o decreto municipal, né, ele pode alterar algumas coisas que estão dentro do Plano Minas Consciente, claro que não abrandando nada, mas às vezes até colocando um pouquinho mais de restrição, e o protocolo. Então, esse protocolo aqui é o do Minas Consciente. Então, ao clicar, ele vai abrir aqui para você um arquivo e ele aqui está separado por atividades. Então, ele vai explicar para você como funciona a parte de delivery, a parte de restaurante, que é o manuseio e preparo de alimentos, a parte de hotelaria, tá? Então, ali tem as regras, né? Explicando ali como que deve funcionar essas atividades, né? Então, como que eu vou funcionar? Então, existe o protocolo dentro do portal Minas Consciente, que deve ser somado com alguma particularidade ali dentro do decreto municipal. Beleza? Tá, e a outra forma de verificar uma outra informação é o município. Tá, mas como que eu vou saber em qual onda o meu município realmente está, né? Então, aqui existe uma área, né, dentro do portal do Minas Consciente, onde você pode verificar em qual onda o município se encontra. Tá? Então, ao clicar, ele vai abrir esse arquivo aqui em Excel. Vamos abrir ele aqui. Claro, Minas Gerais tem município pra caramba, né? Então, é um arquivo grande, né? E aí, você pode filtrar. Então, você pode, após aberto aqui o Excel, consultar o município. Então, você pode vir aqui nessa seta, tá? E você pode fazer essa pesquisa. Então, vamos lá. Vamos desmarcar todos aqui e vamos verificar Itanhandu, né? Vamos ver como que tá aqui. Olha lá, Itanhandu, selecionou, ok. Ele filtrou Itanhandu. Então, aqui você pode verificar, né, a quantidade de habitantes. Ele mostra
realmente que o município aderiu ao plano Minas Consciente. Esse município ele está enquadrado na macro-região sul de Minas e que, portanto, está enquadrado na cor vermelha e pertence também à micro-região de São Lourenço, que também está enquadrado na onda vermelha. Tá? Então aqui a gente já viu que Itanhandu, tanto na macro quanto na micro, está na cor vermelha. Beleza. Aí eu tenho que verificar. A minha empresa, nessa situação, ela pode funcionar? Então a gente já viu como consultar pela atividade. A minha empresa pode funcionar. Como que eu vou funcionar? Aí a gente já viu como que acessa o protocolo do Minas Consciente, que deve ser agregado, né, deve ser somado com alguma particularidade dentro do decreto municipal. Beleza? Bom, essas são as informações. Espero realmente ter contribuído aí para vocês, né? E qualquer coisa a gente está à disposição. Um grande abraço, tchau para vocês.